O Diário de Anne Frank. Sexta-feira, 5 de fevereiro de 1943. Querida Kitty, há muito tempo que não tenho falado com você das nossas encrencas, mas não pense que alguma coisa mudou. No começo, o Sr. Dussel se incomodava muito com as várias discussões que ouvia. Depois acostumou-se e agora já faz tentativas de servir de mediador. A Margot e o Peter nem parecem jovens de verdade. São ambos monótonos e calmos. Como eu faço um grande contraste com eles, ouço continuamente: olha a Margot e o Peter, eles eram incapazes de fazer tais coisas. Que maçada! E já agora vou confessar uma coisa: não quero de maneira nenhuma ficar como a Margot. É muito transigente e insípida. Se deixa influenciar por todo mundo. Cede sempre. Ela não tem opinião própria. Mas essas teorias não confio a mais ninguém. Não quero que riam de mim. À mesa reina muitas vezes uma atmosfera pesada que só alivia quando um ou outro hóspede come em nossa casa. Falo das pessoas do escritório que vêm comer um prato de sopa conosco. Hoje no almoço o Sr. Van Damme verificou mais uma vez que a Margot não come o suficiente. Talvez por causa da linha, disse ele em um tom irônico. A mamãe, que tira sempre as castanhas do fogo para Margot, disse muito alto: estou cheia dessa conversa. A Sra. Van Damme ficou vermelha como uma pimenta e ele ficou olhando para o chão sem jeito. Muitas vezes rimos uns com os outros. Há pouco a Sra. Van Damme contou coisas engraçadas dos vários flertes que teve e como se entendia bem com o pai dela. Se algum homem ousar ser atrevido com você, deve dizer-lhe: meu senhor, sou uma dama. Ele desistirá logo, aconselhava ao pai dela. Sua Anne. O Diário de Anne Frank. Sábado, 27 de fevereiro de 1943. Querida Kitty, esperamos a invasão de um dia para o outro. Churchill teve uma pneumonia, mas já está quase bom. Gandhi, o libertador da Índia, já fez não sei quantas vezes a greve de fome. A Sra. Van Damme disse ser fatalista, mas sabe quem tem mais medo quando caem as bombas? Claro que é ela, a Dona Petronella. O Henk trouxe-nos a pastoral dos bispos, que foi lida em todas as igrejas. É grandiosa e incita as pessoas. Não vos caleis, holandeses. Cada um tem que lutar com as suas armas para a liberdade do povo, pela pátria e pela religião. Ajudai, não hesiteis. Foi assim que falaram. Servirá para alguma coisa? Aos nossos correligionários, com certeza não serve para nada. Imagine o que aconteceu. O senhorio, sem avisar o Sr. Coffus ou o Sr. Kraler, vendeu a casa. Uma manhã apareceu um novo proprietário com um arquiteto. Queria ver a casa. Graças a Deus o Sr. Coffus estava presente e mostrou tudo, menos o anexo. Disse-lhes que deixara a chave da porta em casa. Os senhores não insistiram. Tomara que não voltem para ver o anexo. Seria nossa desgraça. Papai nos deu um fichário com fichas novas. Serve para mim e para Margot para livros que já lemos. Registramos não só pelo autor e título, mas também com as nossas observações. Para as palavras estrangeiras e os ditos, arranjei um caderno especial. Ultimamente me dou melhor com a mamãe, mas nunca seremos verdadeiras confidentes uma da outra. A Margot está mais impertinente do que nunca e o papai está muito preocupado. Mas ele é e será o melhor de todos. Novas rações de manteiga e margarina. Cada um recebe a sua parte do dia num pratinho. Parece-me que a distribuição, quando está a cargo dos Van Damme, não corre lá grande honestidade. Mas os meus pais estão fartos de brigas. Por isso ficam quietos. É uma pena. A meu ver, deveríamos pagar-lhes na mesma moeda. Sua Anne. O Diário de Anne Frank. Quarta-feira, 10 de março de 1943. Querida Kitty, ontem à noite houve um curto-circuito e ainda por cima o barulho infernal dos canhões da defesa. Não sou capaz de me habituar a bombas e aos aviões. Tenho medo e quase sempre fujo para a cama dos meus pais. Vai achar que sou criança, mas só queria que assistisse. Não ouvimos as nossas próprias palavras, tanto é o barulho dos canhões. Tenho muito medo. De dia a coisa não me aflige tanto.
Gritei como se estivesse febre e supliquei ao papai que acendesse a vela, mas ele não se incomodou e continuamos às escuras. Então começou os ruídos das metralhadoras, que acho pior ainda do que os dos canhões. A mamãe saltou fora da cama e, contra a vontade do papai, acendeu a vela. Ao seu protesto, respondeu relutantemente: "Mas a Anne não é um velho soldado como você." E acabou-se. Já contei dos ataques da senhora Van Damme? Tem que saber tudo o que passa no anexo. Certo dia, ela ouviu passos pesados no sótão. Pensou que eram ladrões. Ficou tão cheia de medo que acordou o marido. No mesmo instante, o ruído parou. O Sr. Van Damme só conseguiu ouvir o bater do coração da fatalista. Ai, Pete, é como ela chama o Sr. Van Damme. Roubaram os chouriços e os feijões. E o que terão feito ao Peter? Não roubaram o Peter. Não se aflija e me deixa dormir. Como ela não conseguia dormir, não o deixava. Algumas noites depois, a família Van Damme acordou com um barulho esquisito. O Peter subiu para o sótão com a sua lanterna e, quando a acendeu, viu fugir um bando de ratazanas. Agora sabíamos quem eram os ladrões e pusemos o Morse para dormir no sótão. Os hóspedes indesejáveis, pelo menos durante a noite, não voltaram mais. Mas há poucos dias o Peter teve de ir ao sótão. Eram 7h30 e ainda dia, para buscar alguns jornais velhos. Uma ratazana mordeu-o no braço. Quando chegou aqui embaixo, tinha o pijama cheio de sangue e estava branco como cal e mal se aguentava nas pernas. Não admira, pois ser mordido por uma ratazana é horrível. Sua Anne. O Diário de Anne Frank. Sexta-feira, 12 de março de 1943. Querida Kitty, vou lhe apresentar uma pessoa. Mamãe Frank, defensora da juventude e da manteiga extra para os jovens. Luta pelos problemas dos jovens modernos. Luta pela Margot, por mim, pelo Peter. E depois de grandes discussões, consegue sempre o que pretende. Um vidro de língua de conserva se estragou. Resultado, jantar de gala para o Mosh e o Bosch. É verdade, você ainda não conhece o Bosch. Dizem que já estava no imóvel antes de nós chegarmos. Agora é o gato do armazém e do escritório e afasta os ratos. Antes, a casa tinha 2 gatos. Um para o armazém, outro para o sótão. Quando os 2 se encontravam, havia sempre uma luta. Infalivelmente, o do armazém é quem começava, mas o do sótão é quem vencia, e por isso foram batizados. O do armazém era o alemão e o Bosch, o do sótão, o inglês. O Tommy desapareceu e o Bosch é a nossa distração quando vamos para baixo. Comemos tantas vezes feijões brancos que já não posso ver na minha frente e fico enjoada só de pensar nele. Não temos mais pão no jantar. O papai acaba de dizer que está preocupado com vários assuntos. O coitado está com os olhos tristes. Ando maluca com o livro The Clock up the Door, de Ina Budger-Becker. É um romance de uma família com incríveis descrições. As passagens que tratam da guerra, dos problemas da mulher, dos escritores, não acho tão boas. São assuntos que me interessam pouco. Bombardeios sobre a Alemanha. O Sr. Van Damme anda de mau humor por falta de cigarros. O problema de começarmos ou não a comer os legumes em conservas resolveu-se a nosso favor. Nenhum sapato me serve mais. Só as botas de esqui. E as botas são muito incômodas em casa. Uma sandália de palha entrançada durou uma só semana e se acabou. Pode ser que a Miep encontre qualquer coisa no mercado negro. Agora tenho que cortar o cabelo do Pim. Disse ele que mesmo depois da guerra não voltará ao cabeleireiro, por eu servir tão bem, embora eu corte tantas vezes a orelha dele. Sua Anne. O Diário de Anne Frank. Quinta-feira, 18 de março de 1943. Querida Kitty, a Turquia entrou na guerra. Estamos impacientes pelas notícias da rádio. É assim mesmo que a rádio transmite esse repugnante teatro de marionetes. Dá quase ideia de que os soldados têm orgulho das suas feridas. Quanto mais, melhor. Um deles, a quem o Führer consentiu em apertar a mão, caso ainda tivesse alguma, nem conseguiu falar. Sua Anne. O Diário de Anne Frank, sexta-feira, 19 de março de 1943. Querida Kitty, a alegria seguiu-se uma decepção muito maior. Afinal, a Turquia ainda não entrou na guerra.
O ministro do Exterior só apelou no seu discurso para que se caçasse a naturalidade. O vendedor de jornais tinha gritado: "A Turquia está do lado dos ingleses." Assim nasceu o boato e chegou até nós. As notas de 500 e 1.000 florins vão deixar de ter valor. Os negociantes do mercado negro e os possuidores de dinheiro negro vão se ver em maus lençóis. O problema é também grave para as pessoas escondidas. Quando se quer trocar uma nota de 1.000 florins, somos obrigados a declarar e provar de onde ela vem. Até ao fim da próxima semana, ainda essas notas podem ser utilizadas para pagamentos dos impostos. O Dussel recebeu a sua broca de mão e em breve vai examinar os meus dentes. O Führer de todos os germânicos falou perante os seus soldados feridos e depois conversou com eles. Que tristeza ouvir aquilo. Um exemplo. Meu nome é Henry Scheppel. Onde ficou ferido? Diante de Stalingrado. Quais os ferimentos? Perdi os 2 pés por causa do frio e fraturei o pulso esquerdo. Sua Anne. O Diário de Anne Frank. Quinta-feira, 25 de março de 1943. Querida Kitty, a mamãe, o papai, a Margot e eu estávamos ontem muito bem dispostos quando entrou o Peter e cochichou algo para o papai. Escutei. Entornou-se um barril no armazém e alguém tentou abrir a porta. A Margot também ouviu, mas fez o possível para me acalmar, pois eu estava branca como cal quando o papai saiu do quarto com o Peter. Ficamos as 3 à espera, mas 2 minutos depois apareceu a senhora Van Damme, que tinha estado no escritório particular ouvindo rádio. O papai pediu que desligasse o rádio e que saísse sem fazer ruídos. Mas quando a gente quer ter muita cautela, é pior ainda. E ela disse que os degraus da velha escada tinham rangido medonhamente debaixo de seus pés. Mais 5 minutos, o papai e o Peter voltaram, ambos pálidos até a raiz dos cabelos. Contaram-nos o que se passava. Sentados lá embaixo, puseram-se à escuta, mas primeiro não ouviram nada. Depois, de repente, ouviram 2 pancadas fortes, como se alguém tivesse batido as portas. De um pulo, pincorreu escada acima, e Peter foi buscar o Dussel, que antes de mais nada, arrumou as suas coisas. Então subimos todos em meias para cima. O Sr. Van Damme está constipado e por isso já tinha se deitado. Juntamo-nos todos em volta da sua cama e contamos, em voz baixa, as nossas suspeitas. Quando o Sr. Van Damme tossia alto, a Sra. Van Damme e eu quase desmaiávamos de susto, até que, enfim, alguém teve a ideia luminosa de lhe dar codeína. A tosse acalmou imediatamente. Esperamos. Como não ouvimos mais nada, calculamos que os ladrões tinham fugido ao ouvir, de repente, passos numa casa tão calma. Lembramos que o rádio ainda estava sintonizado na emissora inglesa e que as cadeiras estavam desarrumadas. Qualquer pessoa perceberia imediatamente que pouco antes tinha estado gente naquele quarto. No caso de os ladrões terem arrombado a porta e a defesa antiaérea percebesse, a polícia seria avisada e as consequências poderiam ser muito sérias. O Sr. Van Damme se levantou, vestiu um casaco, pôs o chapéu e desceu cautelosamente com o papai. O Peter ia atrás, levando o martelo para o que desse e viesse. As senhoras, a Margot e eu, esperamos com grande ansiedade. 5 minutos mais tarde, eles voltaram para nos dizer que estava tudo em ordem. Combinamos não abrir as torneiras e não puxar a descarga do WC, mas como o susto provocou o mesmo efeito em todos nós, é possível imaginar o cheiro num certo lugar. Quando acontece uma coisa ruim, vem outra em seguida. Foi o que aconteceu. Primeiro, o sino da Westerdor já não toca. Achava-o tão bonito e tranquilizante. Segundo, sabíamos que o Sr. Vussen tinha saído mais cedo na noite anterior, mas o que não sabíamos era que a Eli, depois, tinha levado as chaves, ou se esquecera de fechar a porta. Estávamos todos um tanto inquietos, embora não se ouvisse o menor ruído desde as 8 horas, e já era 11. Depois de estarmos menos agitados, vimos que era inconcebível que algum ladrão tivesse arrombado a porta numa hora em que ainda tem tanta gente na rua. Tivemos a ideia de um contramestre da casa vizinha estivesse trabalhando. Como as paredes são pouco espessas, é fácil confundir o som dos ruídos, especialmente quando se está aflito. E assim fomos nos deitar, mas ninguém conseguiu dormir bem.
O papai e a mamãe e o Dussel estiveram toda a noite sobressaltados e eu, sem exagero, não preguei o olho. Hoje de manhã, eles desceram para ver se a porta da entrada estava ainda fechada. Tudo parecia em ordem. Contamos os acontecimentos tão aflitivos, com todos os pormenores a nossos protetores, que troçaram de nós, mas depois de tudo ter passado, é difícil não rir. Só a Eli é que nos levou a sério. Sua Anne. O Diário de Anne Frank, sábado 27 de março de 1943. Querida Kitty, o curso de taquigrafia terminou. Estamos agora treinando a velocidade para chegarmos ao máximo. Vou contar coisas do meu trabalho de matar o tempo. Estou entusiasmadíssima com a mitologia e o que mais me interessa são as lendas dos deuses gregos e romanos. São entusiasmos passageiros, dizem aqui, porque nunca ouviram dizer que uma adolescente tivesse se dedicado à mitologia, mas eu posso bem ser a primeira. O Sr. Van Damme está resfriado, está com a garganta arranhada. Ele faz disso um grande acontecimento. Gargareja, toma chá de Marcela, pincela a garganta com tintura de mirra, põe pomada no nariz, no pescoço, no céu da boca e na língua. E além disso, tem um mau humor. Reuter, um dos alemães mais importantes nessa terra, fez um discurso. Todos os judeus têm de desaparecer até 1º de julho dos países germânicos. A limpeza será feita, como se tratasse de baratas, na província de Utrecht, de 1º de abril a 1º de maio, na Holanda do Norte, e na do Sul, de 1º de maio até 1º de junho. Feito um rebanho de pessoas doentes e inúteis, levam a pobre gente ao matadouro. Mas não quero falar mais nisso. Os meus próprios pensamentos me provocam pesadelos. Também há novidades boas. O Departamento de Trabalho da Alemanha foi sabotado, incendiado. E alguns dias mais tarde, aconteceu mesmo a repartição de registro civil. Homens metidos em uniformes da polícia alemã subjugaram os guardas e depois fizeram desaparecer arquivos importantes, de maneira que a convocação e as buscas tornaram-se agora bem mais difíceis. Sua Anne. O Diário de Anne Frank, quinta-feira, 1º de abril de 1943. Querida Kitty, não há disposição para graças. Veja a data. Aqui justifica-se o provérbio: uma desgraça não vem só. Primeiro, o nosso protetor, Sr. Kofus, que nos anima sempre, teve ontem uma forte hemorragia do estômago e precisa ficar 3 semanas de cama. Segundo, a Eli está com gripe. Terceiro, o Sr. Vossen dará entrada no hospital. Parece que tem uma úlcera e vão operar. Fizeram planos para uma reunião de negócios importante. O papai tinha tratado tudo com o Sr. Kofus. Agora não há tempo para dar instruções ao Kraler, e o papai treme só de pensar no resultado da reunião. Disse: se eu pudesse estar presente, se eu pudesse estar lá embaixo, por que não se deita no chão? Com certeza pode ouvir tudo. A cara do papai se iluminou. Às 10h30, ele e a Margot tomaram as suas posições e escutaram. 2 pessoas ouvem mais que uma. As negociações não acabaram na parte da manhã, mas à tarde o papai não teve coragem para se deitar novamente naquela posição. Estava como que moído, quando às 3h ouviram-se as vozes lá embaixo. Tomei eu o lugar do papai e a Margot se deitou ao meu lado. As conversas eram muito longas e aborrecidas e de repente adormeci naquele oleado tão duro e tão frio. A Margot não ousou me dar um empurrão, com medo de que lá embaixo notasse alguma coisa. Dormi 1h30 e quando acordei já tinha esquecido as coisas mais importantes. Mas felizmente a Margot tinha prestado atenção. Sua Anne. O Diário de Anne Frank, sexta-feira, 2 de abril de 1943. Querida Kitty, mais um pecado para minha lista. Ontem estava esperando que o papai, como de costume, viesse para rezar comigo e para me dizer boa noite. Mas veio a mamãe, sentou-se na minha cama e perguntou modesta e hesitante: Anne, o papai ainda não pode vir. Vamos rezar as 2. Não, mãe, respondi. A mamãe se levantou, ficou parada ao lado de minha cama. Depois dirigiu-se devagarinho para a porta. De repente, virou-se e desfigurada disse: Não estou zangada, Anne.
O amor não é coisa que se possa pedir a alguém. Corriam-lhe as lágrimas pela cara abaixo. Fiquei muito quieta e senti que fui má por tê-la afastado tão brutalmente. Mas não podia responder de outra maneira. Não sou capaz de fingir de rezar com ela contra minha vontade. Palavra que não sou capaz. Tenho pena da mamãe. Muita pena até. Pois compreendi pela primeira vez que a minha atitude não lhe é indiferente. Li a dor na sua cara quando me disse que o amor não era coisa que se pudesse pedir a alguém. É duro dizer a verdade, mas a verdade é que ela me afastou com as suas observações pouco delicadas e as suas gracinhas sobre as coisas que para mim são muito sérias. Assim como em mim tudo se constrange quando ela é dura, também agora se constrange o seu coração quando compreendeu que entre nós se tinha extinguido o amor. Chorou durante toda a noite. Quase não dormiu. O papai nem olha para mim. E quando o faz, vejo a acusação nos seus olhos. Como foi capaz de ser tão má para sua mãe? Como pôde fazê-la sofrer tanto? Esperam que eu peça desculpa, mas eu não posso pedir desculpa, pois só disse o que é verdade. E mais cedo ou mais tarde, a mamãe ficará sabendo. Parece que já não me importo tanto com as lágrimas da mamãe e o olhar do papai. Pela primeira vez, os dois notaram o que eu sinto. Sim, posso ter pena da mamãe, mas só ela mesma deve procurar me reencontrar. Quanto a mim, continuarei calada e fria e nunca terei medo da verdade. É sempre melhor não adiar o que tente se dizer. Sua Anne. O Diário de Anne Frank, terça-feira, 27 de abril de 1943. Querida Kitty, estamos todos zangados um com os outros. Os Van Dams, a mamãe, o papai, etc. Lindo ambiente, não? A lista completa dos pecados da Anne chegou a ser desencantada e discutida em toda a sua extensão. O Sr. Van Damme está no hospital. O Sr. Cuffus já anda a pé. Dessa vez, a hemorragia do estômago passou mais depressa do que o de costume. Cuffus contou-nos que a repartição de registro civil ficou muito destruída depois do incêndio, porque os bombeiros inundaram o edifício todo e os danos são agora enormes. O Hotel Carlton foi destruído com o lar dos oficiais e toda a esquina da Vigil Street Single ficou devastada pelo fogo. 2 aviões ingleses que transportavam grande carga de bombas incendiárias caíram nesse lugar. Já não há sossego durante as noites. Tenho grandes olheiras porque não consigo dormir. A comida está uma miséria. No café da manhã temos pão seco e cevada. No almoço, há mais de 15 dias, espinafres ou salada. E as batatas, de 20 centímetros de comprimento, são vermelhas e doces. Quem quiser emagrecer, que venha viver conosco. Os de cima gemem, mas nós ainda não fizemos disso uma tragédia. Todos os homens que tinham sido mobilizados ou que combateram na Guerra de 5 Dias, em 1940, foram convocados como prisioneiros de guerra e têm de trabalhar para o Führer. Mais uma medida de precaução contra a invasão. Sua Anne. O Diário de Anne Frank, sábado, 1º de maio de 1943. Querida Kitty, se penso na nossa vida aqui, chego sempre à mesma conclusão. Nós, em comparação aos judeus que não conseguiram se esconder, ainda estamos no paraíso. Mas, mais tarde, quando tudo estiver normalizado, se eu puder pensar naquilo que vivi, ficarei admirada dos limites a que nós chegamos, especialmente nos nossos hábitos. Desde que aqui entramos, usamos a mesma toalha de oleado na mesa. Com um trapo, que é mais buraco do que trapo, tento dar-lhe um pouco de brilho, mas é em vão. Os Van Dams não puderam lavar o lençol de flanela durante todo o inverno, porque o sabão é raro e muito fraco. O papai anda com umas calças surradas e a gravata muito gasta. A cinta da mamãe se rasgou de velha. E a Margot usa um sutiã 2 números menor. A mamãe e a Margot, durante o inverno, usaram as duas juntas 3 agasalhos. E meu casaquinho é muito curto. Pergunto a mim mesma, será possível que nós, tão terrivelmente esfarrapados, com tudo tão gasto das solas dos meus sapatos ao pincel de barbear do meu pai, vamos voltar algum dia à mesma vida de antes?
Hoje os aviões bombardearam terrivelmente a cidade, sobretudo durante a noite. Pensei em juntar o indispensável e preparar uma mala de fuga, mas a mamãe disse: para onde quer fugir? Toda a Holanda está sendo castigada por haver sabotagem por toda parte. Foi declarado o estado de sítio e tiraram uma ração de manteiga de cada pessoa. É assim que se castiga as crianças mal comportadas. Hoje à tardinha lavei a cabeça da mamãe. Não é fácil. Temos de nos virar com o sabão amarelo e pegajoso, e além disso, é difícil pentear o cabelo da mamãe com o pente da família, que agora só tem 10 dentes. Sua Anne.